Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre mobilidade urbana no Brasil. A qualidade da mobilidade está relacionada à articulação e união entre as diferentes políticas, como as de transporte, trânsito, circulação, acessibilidade, desenvolvimento urbano e o uso do solo, entre outras questões. O objetivo da criação das políticas de mobilidade urbana é reduzir as desigualdades da população em relação ao direito de ir e vir, garantindo a todo cidadão o direito de acessar a cidade de forma mais justa e digna. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a Cira Malta, que é engenheira agrônoma e membro da Ciclocidade, Associação de Ciclistas Urbanos, e Luiz Carlos Nespoli, superintendente da ANP, uma entidade voltada aí ao setor de transporte. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar falando com vocês sobre o trabalho de cada um, né? Cira, fala um pouco do trabalho da Ciclocidade e a luta pela inclusão da bicicleta dentro desse espaço urbano, né, das grandes cidades, das pequenas cidades. Eu queria que você desse uma analisada. A Ciclocidade, ela nasceu em 2009, é uma associação de ciclistas, e ela nasceu a partir de um movimento, inclusive internacional, que é a bicicletada, que é um movimento autonomista, que questiona, né, a forma como a gente pauta a organização da nossa cidade, né, ou do desenvolvimento econômico. Então, a Ciclocidade ela nasceu de um conjunto de ciclistas, à época, que entendia que era importante a gente fazer a interlocução com a gestão pública, com o Estado, que era importante a gente se articular para interferir nas políticas públicas, para colaborar na construção, dentro de uma ideia de que a cidade ela é para pessoas, a cidade ela deve ser um local onde nós possamos conviver com uma qualidade socioambiental. Então, não é só a bicicleta, mas é a bicicleta como um elemento, né, que permite que a gente o nosso direito de ir e vir com segurança. Então, a gente entendia que era necessário compartilhar os 17.000 quilômetros de vias da cidade de São Paulo, e, para isso, a gente tinha que dialogar com o poder instituído, tinha que participar da arena para a formulação de políticas públicas e da gestão da cidade. E foi isso que, então, a Ciclocidade fez, né? A gente sempre conversou com quem estava se candidatando, sempre procurou conversar com os legislativos, estadual, municipal, federal, atua de forma articulada com outras organizações, outras associações no Brasil inteiro e até internacional. A gente é membro da UCB, da União de Ciclistas do Brasil, né? E a gente procura atuar de forma articulada para o desenvolvimento de uma política pública com qualidade na mobilidade, no ir e vir, a partir da bicicleta. Mas não é apenas a bicicleta, não é a bicicleta na Faria Lima só, é a bicicleta na cidade, né, de São Paulo. Luiz Carlos Nespoli, fala um pouco para a gente da ANTP. Obrigado pelo convite, oportunidade de poder estar apresentando a NTP e discutindo um tema tão relevante. A NTP tem hoje 42 anos. Ela é uma associação. E ela é uma associação de praticamente todos os atores que se envolvem com a mobilidade urbana, seja ele privado, público, da indústria, da operação, enfim. E o que faz a NTP, digamos, pensar de forma coletivamente e em torno daquilo que manteve a vida da NTP ao longo desses 42 anos, que foi defesa de uma causa, que é a defesa do transporte público com qualidade, a qualidade de vida urbana e a sustentabilidade. Esse é o nosso coração, né? É para isso que nós existimos. Naturalmente, você envolve associados de vários tipos de pensamento e, às vezes, até competem entre si em determinados em momentos, em determinados setores, mas a todos interessam que a qualidade urbana seja melhor, a todos interessam que a qualidade de vida das pessoas sejam melhores e o transporte público tenha qualidade. Então, esse é o nosso plano de trabalho. A NTP atua gerando oportunidades para criar discussão e soluções de problemas e políticas públicas na área da mobilidade, cria formas de poder difundir isso através de documentação e também de
eventos e congressos, né, como deste ano, que nós estaremos fazendo a 22ª edição do nosso congresso bianual aqui em São Paulo, né? E através de quem? Através de todo um conjunto de centenas de colaboradores ao longo da história. Ou seja, é o conhecimento construído por uma grande coletividade que depois é disseminado e disponibilizado, digamos assim, gratuitamente e democraticamente para todos. Talvez as pessoas não conheçam, mas algumas políticas públicas nasceram dentro da NTP, em discussão nas suas comissões técnicas, nos seus congressos. Por Dá exemplo, alguns exemplos. o Vale Transporte, por exemplo. O Vale Transporte foi uma construção nascida na Comissão Técnica de Economia da NTP, discutida depois nos congressos daquela década de 80, que tomou vulto, e isso foi, digamos, absorvido pelo Legislativo e tornado lei. Então, o Vale Transporte vivíamos naquela época um momento talvez tão agudo quanto hoje, de dificuldade de recursos para que as pessoas de menor renda pudessem fazer frente aos custos de transporte. Isso final dos anos 70, início dos Não, 80? foi meados da década de 80. Tá, porque a associação foi criada há 42 anos, foi em 1977. 77. Isso, mas também o ônibus padrão, né? Padrão, que foi um ônibus depois incorporado pela CBTU, pelo GEIPOT, que também foi um movimento nascido dentro da NTP, porque os ônibus na época eram veículos, eram caminhões encarroçados, e então houve um aprimoramento, criou-se uma ideia de um novo modelo de ônibus, né? A própria Lei de Mobilidade nasce numa discussão sobre a criação de uma política nacional de transporte dentro desses fóruns criados pela NTP, né, através de fórum de secretários, né? E a NTP teve uma atuação muito atuante junto com o secretariado municipal na construção do novo Código de Trânsito, que trouxe inúmeras melhorias, né, na gestão da qualidade do trânsito em função do seu próprio princípio, que é segurança, é um direito de todos, né? É um direito dos cidadãos. Então, são histórias, resumidamente aqui, que a gente procura estar sempre presente nas discussões do momento, aquilo que tem, né, necessidade que você amplie a discussão com vários atores, né, e construa um caminho para que você dê solução a isso. Então, esse é o papel da NTP. É uma empresa aberta e absolutamente democrática, embora constituída de associações privadas, né, também. Tá certo. Cira, a luta de vocês é pela inclusão da bicicleta dentro de locais como São Paulo, enfim, dentro das várias cidades brasileiras, né? Quais são os avanços que vocês conseguiram nesse período, desde 2009 para cá, e quais são as conquistas que precisam ser feitas aí nos próximos anos? Eu queria que você desse mesmo uma análise conjuntural da bicicleta dentro desse espaço urbano. A gente aqui na cidade de São Paulo, a gente teve diferentes governos, né, desde, pelo menos que eu acompanho desde esse período de 2009, mais assim, vivencial, mais visceral. Então, a gente teve momentos, a partir da Política Nacional de Mobilidade, a partir das alterações do CTB, mas a gente teve realmente governantes que tinham essa intencionalidade, entendiam ou ouviram pessoas que transitavam de bicicleta e ouviram com cuidado e foram fazendo políticas. Por exemplo, uma das políticas interessantes foi a ciclofaixa de lazer. A ciclofaixa de lazer, quando ela foi implementada, ela trouxe a bicicleta no domingo e assim, de repente, você viu um monte de bicicleta. E aí você tinha a chiadeira dos motoristas de domingo que dividiu o espaço com um monte de gente. Essa foi uma política muito simpática, ela conectava parques municipais, então você ia de um parque para o outro, com segurança, podia ir criança, adulto. Então, e isso traz uma simpatia. Primeiro, você enxerga a bicicleta. Segundo, você apresenta para o motorista de uma forma positiva, né, que existe essa bicicleta.
Na cidade já sempre existiu o transporte, o trabalhador, outros ciclistas que fazem outros trajetos, etc. Isso sempre existiu. Mas, enquanto política pública, essa foi uma que chamou a atenção, trouxe um impacto. As ciclorotas foi um outro projeto interessante, né? Ainda focado ali no nosso centro histórico expandido, mas foi bem interessante, porque dá a oportunidade das pessoas falarem assim, este lugar, a via vai ter menos velocidade, vai ser compartilhada com a bicicleta, e isso tudo informado, então apareceram as plaquinhas, as bicicletinhas no chão, né, a comunicação horizontal, a comunicação vertical, e isso para informar o condutor de veículos que existe a bicicleta que pode estar ali, sim, né, que ela é um veículo e ela está no lugar. Também isso foi aplaudido e foi endemonizado por diferentes setores. E aí a gente teve a gestão, inclusive foi colocada uma coisa interessante, foi quando fizeram a ciclovia da Marginal. Essa foi interessante, porque ela não permite muitos acessos, mas ela te dá uma possibilidade de fazer até já Jurubatuba, você vai de um ponto a outro, né, pela EMAI. Agora, a legislação nossa, ela realmente é bem antiga em relação à questão da infraestrutura cicloviária, não como a gente viu hoje, né, desenvolvida pela gestão passada, mas baseada, inclusive, em modelos internacionais, o povo foi fazer pesquisa, né, tá. Mas aí você implementa a infraestrutura cicloviária. A gente tinha, quer ver, a Operação Urbana Faria Lima previa a ciclovia como elemento de mitigação ambiental, fazia parte do licenciamento ambiental. Então, as políticas de colocar a infraestrutura cicloviária, ela é bem antiga. O município tinha o grupo pró-ciclista, que era justamente o pessoal que ficava na Secretaria do Verde, fazia discussão técnica com o CT, né. Então, a gente teve um avanço, a infraestrutura apareceu, o compartilhamento de bicicletas apareceu, a ciclofaixa de lazer, né, mas essas coisas foram sendo colocadas, como é que eu vou dizer, a costura disso, né, não é simples. Bom, aí o município fez o plano de mobilidade dele e apresentou uma proposta de desenvolvimento de quilômetros. E uma curiosidade é que, da onde vieram os 400 quilômetros da gestão Haddad? Vieram dos ciclistas que fizeram uma carta compromisso e propuseram os 400 quilômetros. Ele assinou, o Serra assinou, o Russomano assinou, não era a eleição, né, o Kassab não era candidato, né. Então, os candidatos à sucessão do Kassab, né, assinaram essa carta compromisso. Quem se elegeu foi o Haddad. Ele implementou. E aí a gente fez a mesma coisa, de uma carta compromisso com todos os candidatos, né, e quem se elegeu foi o Dória. E aí a gente se entrou num processo de discutir o que foi feito e o que seria planejado. Sabe? Entrou numa discussão de que tinha que planejar mais, etc. Aí a gente teve uma aprovação de lei, o ciclo. Enfim, e aí a gente está num processo de audiências públicas, de revisão do plano cicloviário. A gente, como associação, realizamos a auditoria cidadã para ver como estavam as ciclovias implementadas. A gente tem a questão das conexões, porque da eleição da gestão passada para essa, a nossa solicitação de compromisso era a conexão e o cumprimento do plano de mobilidade de infraestrutura cicloviária que a gente tinha participado, junto com todo um conjunto, né, foram audiências públicas, etc. E tal. Então, o que a gente queria era o compromisso de continuar a implementação do plano cicloviário que foi aprovado. Então, esse é o quadro que a gente está. A gente avaliou que tem coisa que não está legal, a gente continua insistindo nas pontes, a gente continua insistindo naquilo que vai melhorar a qualidade socioambiental da cidade e reduzir as mortes no trânsito. Porque a gente também, olhando os números de mortes, a gente percebeu que exatamente aonde
você tem a descontinuidade ou não tem a infraestrutura, é onde acontecem os maiores conflitos entre ciclista e veículo automotivo, né? Que pode levar à morte, porque o ciclista realmente ele é menos. Então a gente está nesse momento aí tentando construir, estamos em audiências públicas de avaliação do que será implementado. Então, estamos nesse momento. Luiz Carlos, essa opção que a gente fez lá no final dos anos 50, início dos 60, pelo carro, né, no Brasil e nas cidades brasileiras, foi uma opção acertada? Quais são as consequências disso hoje? A gente precisa rever isso. Também queria que você fizesse uma análise conjuntural dessa opção pelo carro no Brasil há 50, 60 anos atrás. Do ponto de vista da decisão da época, o resultado hoje diz que não, né? Porque a decisão foi tomada na época, tinha algum contexto, tinha alguma, né, intenção. A época do desenvolvimentismo ali, Juscelino Kubitschek. 50 anos em 5 na época. Das montadoras no Brasil, né, da introdução da tecnologia veicular no Brasil, ou seja, teve intenções, né? Os governos sempre têm intenções, né? E depois você mede as consequências dos atos e das intenções que os governos tiveram. Então, nós temos que olhar hoje se essa intenção pode ter a justificação da época, a justificativa da época, se essa intenção produziu um resultado positivo, né? E, na verdade, os dados estão indicando que não, né? Que essa matriz de mobilidade, né, a forma como as pessoas se movimentam na cidade, hoje ela é muito consumidora de uma energia, ou seja, energia brutal que é consumida, né, e que tem as suas consequências. Você gera poluição, né, você gera acidentes, você gera problemas de saúde, você gera problemas de distâncias a percorrer na cidade, você gera problemas de tempo de viagem, os congestionamentos, ou seja, as externalidades, ou seja, negativas, ou seja, aquilo que resultou, digamos, dessa política, hoje, ela é maléfica para o cidadão, para a qualidade de vida urbana. Portanto, é necessário que seja revista. Eu lembro que, tomando a fala da Cira, a bicicleta nasceu como um meio de transporte totalmente legítimo e natural, em praticamente todas as cidades, inclusive em São Paulo, né? Nas cidades do interior era muito comum, e a convivência da bicicleta na rua era muito tranquila. Nós não tínhamos problemas de conflitos, né? Mas, na medida que você foi tendo um aumento progressivo da frota de veículos, e o veículo tem um risco embutido nele, porque é uma tonelada andando em velocidade, então o potencial de risco é muito forte, você acabou afugentando a bicicleta e empurrando a bicicleta para fora do sistema viário. Então, mas hoje ainda você tem muitas cidades brasileiras que o hábito é muito grande. Se você pegar a Baixada Santista, o hábito é muito grande. Cidades do interior de Minas, como o Governador Valadares, tem mais de 200 mil bicicletas. Tem uma cidade de Minas chamada Nova Serrana, que é a cidade do calçado, que a bicicleta é muito forte. Você ainda tem o uso da bicicleta muito, né? Agora, onde o trânsito se tornou mais complexo e mais arriscado, você foi exigindo que, para manter esse tipo de modo de transporte, você tem que, isso que a Cira diz, você tem que passar, como governo, a preservar a segurança disso. Então, é natural que numa rua local, 30 km por hora, né, numa rua de bairro, você possa conviver com os sistemas, né, no mesmo sistema viário, o risco é muito menor. Mas no momento que você vai para vias de uso mais intenso, de automóvel, e veículos pesados, ônibus, né, é necessário que se dê proteção. Então, é fundamental a infraestrutura. Veja, nós temos que estimular, digamos, como gestores públicos, como pensadores, nós temos que estimular os modos que não sejam poluentes, né? Então, para estimular os modos que não sejam poluentes, você tem que, digamos, atacar em 2 pontos fundamentais. Um,
é você guarnecer a cidade digamos assim, de infraestrutura que permita que essas pessoas que desejam andar deste jeito tenham segurança. Esse é o primeiro princípio. O segundo é você evitar a discussão que é, digamos assim, predatória, ou seja, conflitiva, ou seja, na verdade, não há nenhuma desejável para toda a cidade, para todos os cidadãos, que você tenha mais gente andando de bicicleta. Portanto, é necessário que haja um convencimento, um processo de, digamos assim, educacional, inclusive, não é educacional no sentido que sempre se fala da educação, não. Cultural. Não, ação cultural, ou seja, de você criar um processo de que a sociedade inteira que usa o sistema viário entenda que é necessário absorver esse modo de transporte. Você veja que nós temos aqui um exemplo que é interessantíssimo, por exemplo. Quem anda nas ciclofaixas de lazer aos domingos? Predominantemente. Até porque ela está nos setores mais nobres da cidade. É a classe média automobilizada. Anda com a família, com os filhos, com menores. Portanto, nesse momento, ele entende o que é a bicicleta. Por que ele não entende quando ele está andando de carro? Então, o processo é do governo, o governo, como política de governo, você criar condições nos lugares que tem mais risco de você ter preservação. E, ao mesmo tempo, você ter uma política de inclusão, de benefício, ou seja, benefício social para a sociedade. Nossa matriz energética é altamente danosa ao meio urbano, ao planeta e aos cidadãos, na sua saúde. Como é que você revê isso? Então, eu acho que é mudar a maneira como as pessoas andam. E, predominantemente, em umas cidades complexas, acima de 500 mil habitantes ou menos, transporte público. É essencial. A natureza dele é a essencialidade. Ele atende a coletividade, de modo geral, em todas as classes de renda. Portanto, ele tem que existir e ter mais espaço, né? Espaço na via, prioridade no trânsito, menores tempos de viagem, velocidades maiores do coletivo. E, ao mesmo tempo, você abrir possibilidades onde não há, digamos assim, uma naturalidade do uso da bicicleta, né? Você abrir formas de estimulação do uso da bicicleta, como desejável para a cidade, né? Muita gente vai dizer, mas São Paulo, você pega a Baixada Santista, já existe um ambiente natural para andar de bicicleta, cidade do interior, próximas de fábrica. Sim, ali você tem que dar segurança. Agora, nas cidades onde você não tem esse hábito, você tem que criar estímulos. Você tem que criar, dizer que isso é bom para a sociedade e, portanto, motorista de ônibus, motorista de carro, motorista de moto, respeite a bicicleta. Ela é importante para a cidade. Não olhe o ciclista, olhe a cidade, olhe o coletivo. Daí, eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa trabalhar. A gente negligenciou o transporte público no Brasil ao longo dos anos? Muito, muito, porque como a decisão lá, 60 anos atrás, foi, digamos, atuar no transporte individual, ou seja, através a fabricação de carro, ela é muito fascinante para o governo, porque a cadeia produtiva gera muito emprego, gerava, porque hoje as coisas estão mais robotizadas, enfim, muito mais automatizadas, né? Mas sempre foi uma cadeia produtiva grande, né? Você tem que vai desde as oficinas, desde as autopeças, né? Você tem um mar de produção envolvido na cadeia. E isso é no mundo inteiro, não é no Brasil. Então, você investir nesta cadeia produtiva ou na construção civil é altamente fascinante para o governo, porque gera movimento, né? Aquece a economia e, ao mesmo tempo, gera emprego. Então, e gera impostos, inclusive. Então, isso é muito fascinante. Então, como é que você deve conciliar, digamos, esta necessidade macroeconômica, essa política de macroeconômica, com aquilo que a gente está discutindo aqui, ou seja, de que maneira é melhor usar esse sistema de automóvel. Então, se você tiver nas cidades, se você pegar na nossa história,
do nosso sistema de informação, você vai ver que, se você tivesse que reconstruir hoje, você gastaria 5 vezes mais em transporte individual, infraestrutura, estou dizendo, do que em transporte público. Ou seja, todo recurso público, portanto, da sociedade, por uma decisão que foi feita por governos anteriores e apoiados pela sociedade, se destinaram ao transporte individual. Portanto, você acabou criando, digamos assim, congestionamento, você foi alargando ruas até onde pôde e não pode mais, você foi criando ruas até onde pôde e não pode mais, portanto, você chegou na estagnação viária. E na estagnação viária, o trânsito não vai andar. E não há tecnologia no mundo que faça ele andar melhor. Ele está congestionado. Então, você tem que mudar a maneira de se deslocar, ou seja, andar mais de transporte público. Portanto, a via tem que ser destinada mais para o transporte público, porque ele se tornará mais eficiente. Mais eficiente, ele se tornará mais barato e mais atraente para as pessoas. Tá certo, a gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com um programa em discussão que hoje fala sobre mobilidade urbana no Brasil. Aqui comigo, Cira Malta, engenheira agrônoma e membro da Ciclocidade, Associação de Ciclistas Urbanos, e o Luiz Carlos Nespoli, que é superintendente da NTP, uma entidade voltada aí para o setor de transporte. Cira, o Luiz Carlos estava falando aí da nossa opção pela rodovia, né? Vocês, da Ciclocidade, vocês acreditam que uma pessoa andando de bicicleta é um carro a menos na cidade? Foi assim que a gente nasceu. A gente faz esse movimento, a bicicletada, a massa crítica, isso é mundial, né? A gente faz essa discussão, né? O carro, ele representa a matriz energética poluente, combustível fóssil, e que é responsável pelas mudanças climáticas, um dos setores, digamos, econômicos que utiliza da matriz energética de combustível fóssil, na queima dele, gera o que nós temos hoje de efeito estufa, mudanças climáticas e tal. Então, claro, do século XIX para o século XXI, a gente também acompanha essa discussão e entende que o espaço está construído, ele existe, né? E o que a gente pode fazer para melhorar esse espaço? Que tipo de ação a gente pode fazer? E a gente entende que a bicicleta é um dos elementos, porque é um transporte individual, que é uma das coisas, um dos atrativos dos veículos automotivos não é o transporte público, mas é o transporte individual. A gente tem estatística, né, de que a grande maioria dos deslocamentos que causam o trânsito na cidade, ele ocorre em 15 quilômetros de distância, ou seja, num raio de 15 quilômetros, que o maior volume de veículos afeta a fluidez do trânsito. Então, a gente acredita que a bicicleta é um veículo a menos, que bom para aqueles que não têm outra opção que não o transporte automotivo. Para quem tem a opção de ir de bicicleta, porque tem aquelas pessoas que não têm outra opção, elas têm que usar o veículo automotivo, seja através de aplicativo, seja através do veículo próprio, pela distância que ela vai, pela questão de saúde, enfim, né? Então, a gente tem que pensar o que cidade que a gente quer, o que a gente pode fazer para modificar e garantir uma qualidade socioambiental melhor. Então, a ciclocidade, por exemplo, durante a discussão do PDE, que foi aprovado, do Plano Diretor Estratégico, que foi aprovado em 2014, fez muita intervenção nesse sentido, junto com outros setores, os setores ambientalistas, os setores da mobilidade a pé, porque a gente não pode esquecer que a maioria das pessoas vai a pé e vai complementar o que impera na cidade em termos de movimentação do ir e vir, é a intermodalidade. Eu vou a pé de um lugar até outro, eu pego o trem, eu pego o metrô, Isso é 80% da população paulistana, ela vai a pé de trem, ou de metrô, ou de ônibus. É assim que ela se desloca. É um contingente de 20% da população que também vai a pé até um carro, até um aplicativo e vai se transportar. E isso é que gera essa massa. É muita gente. São 13 milhões de habitantes só na cidade, fora quem vem de fora para dentro, circula, etc. Além da nossa carga, porque tem que pensar que a gente come, a gente veste, a gente produz riquezas, a gente, né?
Então, a cidade é uma coisa complexa. Em termos de saúde pública, por exemplo, tem muita gente que foi para a bicicleta. A gente fez um levantamento, Pois é, a gente acha que dados são importantes, né? Para a gente convencer o gestor público, às vezes é importante fazer uma pesquisinha de opinião, ir lá. E a gente fez na ciclovia e pergunta para as pessoas. E a gente descobriu que muita gente vai para a bicicleta por recomendação médica. Então, ao implementar a infraestrutura cicloviária, a gente descobriu, ao ir entrevistar as pessoas, fomos até lá entrevistar as pessoas, a gente descobriu que tem muita gente que tem a questão. O principal fator é dinheiro, tá? É o custo, porque a bicicleta é arroz com feijão. Então, você fazer o seu deslocamento com a bicicleta, você economiza o dinheiro da passagem. Nesse levantamento você tem as porcentagens? Quanto que é a questão então, financeira? Eu não vou lembrar médica? agora. Eu não vou lembrar agora, mas assim só para destacar que existe também essa coisa. Ao colocar a infraestrutura cicloviária, tem um contingente de pessoas que foi para a bicicleta por recomendação médica, ou seja, tinha que fazer atividade física, e ele aproveitou que ele tem que se deslocar para o trabalho, tinha a ciclovia na porta da casa dele, ou passando muito próximo, e ele optou por esse deslocamento, e aí ele cumpria duas coisas, né? Ele ia para o trabalho e ele, ao mesmo tempo, ele fazia uma atividade física que tinha um retorno, né? Então, eu acho que tem aí a bicicleta, ela é um elemento interessante para a cidade, uma política que deve ser estimulada, mas que tem que ser pensada em intermodalidade, que isso a gente avançou. No metrô a gente pode entrar com a bicicleta dobrável, em algumas linhas de ônibus a gente pode entrar com a bicicleta. A gente foi discutir, inclusive, com o governo, e com a dobrável muita gente entra no ônibus, né? Então, assim, eu acho que é um carro a menos e é um projeto de olhar para um desenvolvimento sustentável, é olhar para um país que se quer gastar menos com algumas coisas e ter ganhos de qualidade de vida, né, a partir de políticas que decida implementar. E eu acho que, no tempo, isso foi acontecendo, porque a gente vê as políticas públicas, né? Lá na CTB, no Código de Trânsito, o Plano Nacional de Mobilidade, o plano, a política de cidades. Então, você vê que existe um contingente, né, de cidadãos e cidadãs que vão paulatinamente trabalhando. A gente tem o legislativo fazendo isso. Então, a nossa sociedade é complexa, e esse campo é um campo onde a bicicleta ela pode permitir ganhos para todo mundo, né? Não é competir, não é nada, é ganho para a cidade, né? Ganho do ponto de vista da política de saúde pública, é ganho do ponto de vista da emissão de gases de efeito estufa, emite menos. A gente tem até cálculo recentemente, acho que foi o ITDP que publicou um texto, que agora eu não vou lembrar o dado propriamente dito, mas mostrando, por um cálculo, aproveitou algumas formas de calcular a emissão de gases e tal, a redução de gases, e fez um cálculo onde mostra o quanto a política por bicicleta, cada ciclista que estiver na rua, o quanto que ele deixa de emitir. Isso é importante, porque a gente vai mostrando ganhos, né? Vai mostrando que não é... E é uma política simples, né? Não é assim, a gente não pede muito, a gente só quer não morrer na hora que está pedalando. Só isso, entendeu? Tá certo. Luiz Carlos, por que houve o desmantelamento e por que a gente não investiu na política de transporte público sobre trilhos no Brasil? Primeiro porque eu acho que houve investimento, sim, né? Mas a gente teve, desde a privatização, uma opção pelo transporte de cargas e o transporte de passageiros. Eu estou falando isso a nível Brasil, né? São Paulo, a gente tem um metrô constituído, que ainda não chega a muitos lugares, mas, a nível de Brasil, o transporte de passageiros, que era muito comum até antes dos anos 90, né, que tinha uma regularidade, né,
ele acabou sendo desmantelado e muitas linhas de passageiros, desde aquela época para cá, elas deixaram de existir. Isso foi benéfico? Isso foi maléfico? Eu queria que você fizesse uma Não análise. sei se você está se referindo a longa distância ou urbano. Veja assim, vamos começar pelo urbano. Estou me referindo às duas. O urbano, veja, o sistema de transporte sobre trilhos, o sistema de transporte metroviário ou metropolitano de qualidade, ou seja, que tem intervalos regulares, menores, né, são transportes de massa. São transportes que para ter sustentabilidade, tem que ter grandes movimentos, grandes volumes de passageiros. Então, não é toda cidade que consegue essa equação financeira ficar em pé. Então, você tem que ter um volume de demanda que justifique o custo operacional e que possa, digamos, sustentar esse sistema. Então, nos grandes centros, onde existe essa condição, os sistemas foram planejados, foram projetados, tá certo? Então, você tem Rio de Janeiro, São Paulo, agora em Salvador, né? Você tem Brasília, teve Fortaleza também. Belo Horizonte, Recife. Belo Horizonte ficou parado, e Belo Horizonte, Recife, com o Metrorec, ficou parado nos movimentos no começo, no final de 80, teve aquele investimento. Nós tivemos um momento, eu falei aqui, né, da crise do petróleo, teve 2 momentos críticos para o Brasil. Por volta de 73, quando o barril de petróleo quase que, né, foi multiplicado por 10, o Brasil era francamente importador, né, e isso criou uma crise na balança de pagamentos que foi necessária, e o governo reagiu começando a investir nos sistemas de transporte, né? A segunda crise foi no início da década de 80, que foi mais uma pancada que o Brasil recebeu, né? E, por causa disso, você teve movimentos na direção de investir, sim, no transporte coletivo, e, no caso dos sistemas metroferroviários, nos grandes centros. Você teve no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, todos eles você teve investimento nessa área. Mas esse sistema, ele custa muito, né? Assim, do ponto de vista do custo por passageiro transportado, se você tiver demanda suficiente que justifique isso, é o custo mais barato, inclusive energético, né? Mas, do ponto de vista da sua sustentação enquanto tarifa, você precisa ter demanda, né? Então, não é todo lugar que tem espaço para isso, né? E onde tem espaço, você tem que fazer. Ele é muito mais lento do ponto de vista, porque o investimento necessário é de grande vulto. E um investimento de grande vulto, ele precisa ser aportado ou por recursos próprios, que é muito difícil, ou por financiamento de bancos, Banco Internacional, BNDES, né? E tem uma coisa chamada garantias do contrato. Então, você precisa ter garantias do contrato. Essa equação, que vem sendo analisada em termos nacionais, através da criação da própria PPP, de como você faz essa construção junto com o privado, ou seja, existe aí uma necessidade de equacionar esse plano de negócio de tal maneira que isso possa ficar em pé, especialmente de segurança jurídica para quem vai investir em longo prazo, né, e para o retorno de capital que ele está colocando, seja o Estado, seja privado. Então, isso torna mais lento porque a intervenção urbana é muito mais forte, então você tem impactos ambientais que são... E tem uma questão muito relevante e institucional, porque são transportes estaduais, por competência de Constituição, né? Então, os transportes ferroviários e metroviários são de competência do Estado. Ele atua nos municípios, então você tem que ter uma interface institucional que nem sempre é muito bem equacionada, muito bem resolvida. É um sistema que envolve muita desapropriação. Então, tudo isso causa, digamos assim, uma dificuldade de implementação que torna ele mais lento. Então, a percepção que você tem é de que anda muito devagar, né, no processo de implantação. Eu acho que pode melhorar muito. Se você tiver mais investimentos, se você tiver mais relacionamento institucional melhorado, né? E eu acho que deveria expandir mesmo, né? É um sistema extraordinariamente bom, muito aceito pela população, né?
A população gosta do sistema metrô, né? Ele entrega um produto que nós queremos que tenha também nos ônibus. Regularidade, confiança de tempo, segurança, iluminação, atendimento ao cidadão, ou seja, você tem todo o processo ali dentro do sistema metroviário. Então, isso a sociedade gosta. Nós precisamos trazer esse modelo de qualidade também para o nível da rua, né? Mas ele existe, é necessário. Nós não podemos falar mais em qual modo que deve existir numa cidade, mas sim qual a rede de mobilidade que você deve implementar, né? E a rede de mobilidade ela é estrutural, ela é alimentada, é alimentadora, ela tem as suas características individuais. Existe a intermobilidade, você tem que incorporar esses novos, né? Uma rede de transporte ela tem uma rigidez, que são as linhas itinerárias, e você tem uma capilaridade que não chega na capilaridade do sistema viário. Você pegar aqui a rede de ônibus, ela tem 4.500 quilômetros de rua que ela anda, e a cidade tem 17.000. Então, você tem sempre as pontas onde você tem que fazer o acesso das pessoas à rede. Esse acesso pode ser feito por meios complementares, como a bicicleta, como outros meios que possam ser estimulados para fazer essa função. Então, a rede é tudo. Quando falamos em rede de mobilidade, nós não estamos olhando o metrô, a ferrovia, nós estamos olhando como é que a cidade pode se articular de uma maneira mais econômica, menos poluente, ou seja, que os custos da tarifa sejam menores, tá certo? Que o sistema seja sustentável do ponto de vista econômico e ambiental. Essa é a lógica. Esse é o desafio do poder público, fazer isso acontecer dessa maneira. Agora, como você iniciou aqui a pergunta, não se pensou isso do ponto de vista sistêmico, duradouramente, gestão por gestão. Ou seja, lamentavelmente, o investimento e a tônica empregada foi de investir no sistema viário. E você veja que interessante, fala-se que, e é fato, que nós temos quase 8 milhões de carros registrados na cidade de São Paulo. Talvez a sociedade não saiba que na hora de pico só andam 700.000. Isso já faz essa confusão enorme no trânsito. Então, você tem uma política de incentivo à indústria automobilística. Venda de carros pode ser feita. Você só não pode estimular que ele use isso cotidianamente. Continue comprando e usando ele para quando for necessário, quando for inevitável, você usar. Mas nas situações cotidianas, você tem que fazer através do transporte coletivo, tá certo? E não tem jeito, você vai ter que reduzir os benefícios que você tem ao automóvel. Ninguém sabe disso, mas só de estacionamento livre nas vias de São Paulo, você tem uma fortuna gratuita colocada à disposição do cidadão que usa automóvel. É muito barato estacionar em São Paulo. O cara fala, o estacionamento é caro, você vai no estacionamento, custa muito. Não. Na rua, você tem milhares e milhares de carros não pagando nada para estacionar, né? As contas que você faz de uma maneira técnica indicam que o transporte de andar de carro é mais barato do que andar de ônibus. Isso no mundo inteiro já foi corrigido. Você hoje não tem esse estímulo tão facilitado assim. Você tem estacionamentos mais caros, você tem pedágio urbano, você tem taxação sobre o combustível para trazer para o fundo de financiamento do transporte, ou seja, e hoje é um entendimento no segmento, né, quem estuda esse assunto, que se você não desestimular o uso do automóvel, você não vai atrair os passageiros para o sistema de ônibus, né? Então, você tem que melhorar o transporte público, melhorar outros modos de transporte, mas também desestimular o uso do automóvel. Isso é uma política pública, né? Isso precisa ter uma intencionalidade do governo que tenha uma visão, digamos assim, global do assunto. Não uma visão setorial ou pontual, passageira, né? Naquele governo, naquele momento, naquele instante. Uma visão de longo prazo, é isso. Cira, como que a tecnologia pode ajudar nesse processo? Como que o compartilhamento pode ajudar nesse processo de melhorar a mobilidade urbana no Brasil? Então, pegando um pouco o gancho do que o Branco estava colocando,
Acho que é importante entender qual é o conceito de mobilidade, qual é o revestimento do que estava por trás da mobilidade. A gente não pode esquecer que, historicamente, a gente foi um país que, lá no início do século XX, foi se industrializando, foi se urbanizando, se industrializando, e eu precisava que os trabalhadores chegassem no lugar de trabalho. Então, todo o ordenamento que nós temos, ele gira em torno do tipo de ocupação territorial em torno do trabalho. Essa é a lógica. Desenvolvimento econômico. A gente não pode sair desse lugar. A gente tem que lembrar que o Brasil ele deixou de ser uma colônia, ele se tornou um império, ele se tornou uma república, mas é um processo que, lentamente, nós fomos organizando o nosso Estado enquanto sociedade, mas que, em determinados momentos, e eu entendo, dentro do processo de construção histórica, que foi feito por homens de alta classe, brancos, detentores do poder econômico. Então, isso é um elemento de ordenamento das nossas cidades. Quando a gente vai para a cidade pequenininha, a gente vê ainda isso, que é o poder do rural, porque são cidades que dependem da economia rural, né, daquilo que é produzido pela terra. Produzir riqueza é importante, distribuir ela também. E a mobilidade ela é um elemento de distribuição. Só que como que eu construo ela? O transporte de massa é importante para quem? Por que os empregos são concentrados? O Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo ele fala sobre isso, ele faz esse diagnóstico da concentração, né, de polos de trabalho. Hoje a gente tem uma movimentação de pessoas da Zona Leste para o centro, só porque na Zona Leste não tem, falando em tecnologia, o cabeamento necessário para o call center. Então, as pessoas saem de lá da Zona Leste para trabalhar no call center. Aí você fala assim, mas por que o call center não sai daqui e vai para lá? Bom, primeiro que, para ele, o transporte do cidadão que está indo e vindo para o trabalho não interessa. Não faz diferença para ele, no custo dele. Porque aí você tem que fazer a análise econômica do qual é o custo desse trabalhador numa situação precária a partir da tecnologia. Ele está contratado como MEI? Ele tem o famoso vale-transporte, que foi uma luta social? Ele tem isso. Ou ele, trabalhador, é que investe para poder ter um trabalho. Então, a mobilidade, hoje, ela ainda mantém essa característica. Os planejadores, eles ainda planejam em função do deslocamento do trabalho. E a gente não se desloca só para trabalhar. A gente se desloca para ir na UBS, a gente se desloca para ir na padaria, a gente se desloca pelo lazer, a gente se desloca para a escola. E a gente também se desloca para o trabalho. Se o trabalho estiver mais perto de casa, bacana. Se ele não tiver, né? Então, quando você conversa, por exemplo, com mulheres, que na nossa sociedade, a gente tem que pensar assim, eu não estou falando da senhora esposa de uma pessoa da classe média alta paulistana que mora na Vila Romana e ela não trabalha, só o marido. Não estou falando dessa pessoa, estou falando da Dona Maria, que é responsável pelos filhos dela, às vezes pela sogra, pelo sogro idoso, que tem que levar na UBS, e ela mora na Vila X, e a primeira UBS é lá longe, que não tem carro, o transporte é precário. Você percebe? Então, quando eu planejo o transporte, que é essa coisa assim, tipo, que o Branco trouxe, assim, olha, saindo do campo da bicicleta aqui, né? Tô falando do transporte mais global. Essa senhora ela tem que levar o filho para a escola, ir na UBS. Como é que é o transporte nesse lugar periférico, pensando na rede? Como que ela consegue fazer isso? Né? Aí eu vou trazer um exemplo de como se pensa a política, pensando no pedestre, na política de faixas de segurança. Num dos nossos governos, foi feita uma campanha para que o pedestre fizesse o sinal da mãozinha na travessia de faixa de segurança. Quem planejou isso deixou de fazer uma pequena observação. Quem são os pedestres? Quem majoritariamente é pedestre? E como é que ele é?
Porque quando você pensa uma política não para o carro parar porque o pedestre ele está ali para fazer a travessia, ele simplesmente o carro, o condutor do veículo, ou o carro, ou o ônibus, ou o que quer que seja, o condutor do veículo, a política deveria ser: tem alguém para atravessar, eu paro. E não uma política de você faz o sinal da mãozinha e aí sim o condutor vai parar. Por quê? Porque pensa a Dona Maria, com 2 sacolas, uma criança em cada mão, indo atravessar e ter que fazer o sinal da mãozinha. Pensa aquele moleque capoeirista, que, se você soltar a mão dele, de repente ele sai. Percebe? Então, quando eu faço a política pública onde eu não penso essas perspectivas, e aí a gente tem que pensar também uma outra coisa. O mundo tem muitas experiências. Só que o mundo também tem uma diversidade cultural. Por que a gente desperdiça as experiências alheias? Então, quando a gente vem para cá, para a cidade de São Paulo, é muito comum você ouvir nas redes sociais, ou às vezes numa roda de conversa num botequim e tal, as pessoas enaltecendo a Europa, enaltecendo o país X, o país Y, Miami, o diabo 4, o que seja. E por que a gente não observa o que tem de diferente? Qual é o comportamento de um cidadão numa determinada cidade dos Estados Unidos em relação ao trânsito? E o brasileiro que tem um comportamento aqui, lá fora, ele muda completamente muitas vezes. Eu não vou entrar nesse campo, porque eu acho que ele não muda, mas ele tem mais risco de ser multado. Ele tem mais risco de ser repreendido. Então, não é que ele muda. É que o risco do... Porque assim, é comando-controle. Né? As sociedades que não têm claras as suas regras, ou que têm muita flexibilidade, o famoso jeitinho. Né? Isso foi uma construção cultural que é ruim para nós. Mas ela não vem do tempo do Gerson. Ela vem de muito antes. Então, quando a gente analisa o nosso país culturalmente, a gente precisa olhar como é que é a nossa história. Quem são os povos que fizeram parte da gente? E aí a gente olha para a mobilidade, que é um direito fundamental. É o direito de ir e vir. Né? Quando eu faço, por exemplo, numa rodovia, falando de bicicleta, ou da carroça, ou do trator, ou da pessoa que simplesmente anda numa rodovia, entre uma propriedade e outra. Quando eu faço ampliação de rodovia, tirando a dita cuja da faixa da margem da rodovia, que ela é para existir por diferentes motivos. Aí eu faço assim, eu faço a duplicação da Marechal Rondon, e aí eu perco o acostamento. O que acontece com aquelas pessoas que transitam com o trator de uma propriedade a outra e usavam essa estrutura para levar o seu trator de um lugar para o outro, que ele pode levar pelo acostamento? Ou a pessoa que levava só uma carguinha, né? Ia do sítio dele até o outro sítio do outro parente e usava a rodovia. O que acontece quando eu faço isso? Então, quando a gente fala da mobilidade, eu tenho que discutir, sim, todo o projeto de país que eu tenho e quais são as ações onde eu vou criar regras claras para que melhore a qualidade de vida de todo mundo, e não apenas de um segmento com investimento público. Porque até quando eu vou discutir PPP, ou quando eu vou discutir as formas, eu tenho que ir lá olhar. O Bresser Pereira, quando ele fez a reforma gerencial, eu tenho certeza que, quando ele fez a reforma gerencial do Estado, pautada pelo FMI, no sentido de enxugamento da máquina pública, eu tenho certeza que ele não sabia que ia virar isso que virou hoje, onde você tem um nível de terceirização que o Estado brasileiro gasta rios e rios de dinheiros pagando para o terceiro fazer, e vai cortando os serviços. Aí você vai perdendo a referência do que tem que existir de serviço essencial. Será que o médico da UBS, que vai gerar todo o custo para o sistema de saúde, ele tem que ser do setor privado? Será que é correto eu ter um ministro que ele tem uma tendência claramente a favor do sistema de planos de saúde? Qual é o impacto disso para a nossa vida cotidiana? Então, só para dizer assim, olha, a tecnologia, os aplicativos, o compartilhamento é importante. É importante ter a bicicleta compartilhada, o sistema de dockless,
ou o sistema de docas de bicicletas na porta do metrô. Mas isso tem que ser pensado dentro de política pública do que eu quero estimular, porque o gestor público ele tem que estimular coisas pensando 50 anos, e não a cada 2 anos, que é o nosso ciclo de políticas públicas na cidade de São Paulo hoje. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo da TV Alesp no nosso canal no YouTube. Nós esperamos você no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância. Até lá. A publicação Vale a pena. Muito bom.